Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso Código Penal Comentado, parte geral. Eu sou o professor Marcelo, do canal Resenha Forense, e, enfim, dou sequência aqui ao nosso projeto. Peço desculpas no vídeo do artigo 19, o finalzinho ali, onde eu gastei o meu italiano. O finalzinho ficou sem áudio, infelizmente. Paciência, mas o conteúdo ficou escrito na lousa. Lembrando que aqui eu não faço um curso de direito penal, são apenas comentários didáticos ao Código Penal. Seja membro, curta o vídeo, faça a sua inscrição, isso ajuda muito o Resenha Forense. Então, pessoal, eu venho dizendo, né, que o comentário ao Código Penal não constitui em si um curso de direito penal, não é o meu objetivo. Hoje, no entanto, comentando o artigo 20 do Código Penal, inclusive fica aqui a propaganda do pequeno curso que eu gostaria que vocês conhecessem, é só jogar no Google. Mas, quanto ao artigo 20, aí eu tenho que mudar um pouco o andamento. Aí eu tenho que dar aula mesmo. Não só ficar fazendo leitura de código. Eu sei que a gente tem feito uma leitura bem doutrinária, né, nos demais vídeos, mas aqui eu preciso fazer uma sistematização. Tá? O artigo 20 tem, além do caput, ele tem um parágrafo primeiro com as discriminantes putativas. Ele tem um parágrafo segundo, já mais tranquilo, sobre o erro determinado por terceiro. E um parágrafo terceiro, também mais tranquilo, sobre o erro sobre a pessoa. Aqui, ó, o parágrafo primeiro exige um cuidado teórico, um zelo teórico maior. Isso aqui não é para iniciantes. Se você é iniciante, tudo bem. Aqui há uma boa porta de entrada, porque eu vou ser bem didático. Mas não se preocupe se de primeira você não entender isso aqui, tá? Leva tempo. Isso aqui leva tempo, tá? Então, eu recomendo que você rumine a teoria do delito, sempre. Ficar refletindo esse assunto. Aliás, o pequeno curso de teoria do delito, eu gostaria até de reescrevê-lo. Eu acho que ele merece uma expansão. Hoje ele tem quase 200 folhas. Eu queria que ele engordasse um pouco. Há muito mais do que ser dito. Eu fui bem sucinto ali, tá? Então vamos lá. Erros sobre elementos do tipo. Teoria do erro, tá? Então vamos fazer uma breve introdução. Então, breve introdução sobre a teoria do erro. Tá? Isso aqui merece atenção e a gente não pode. Opa, a gente não pode se apressar. Então, de acordo com Luiz Regis Prado, o erro é a falsa noção ou um falso conhecimento de um fato ou de uma regra jurídica. Erro é falsa noção ou falso conhecimento de um fato ou de uma regra jurídica. Trata-se de um estado positivo. Quem vê, ou melhor, quem erra, vê mal. Pensa que existe, embora ignore o existente. Quem erra, vê mal, pensa que existe, embora ignore o existente. A ignorância, por sua vez, representa a completa ausência de conhecimento ou de representação. É um estado negativo de consciência. Não ver. Tudo isso baseado em Luiz Regis Prado, tá? A dúvida, finalmente, é ou se traduz-se numa pluralidade de imagens, uma das quais de acordo com a realidade. Então, a gente começa a entender a matéria aqui fazendo uma rápida introdução, diferenciando o erro da ignorância da dúvida. Então, erro é a falsa noção ou falso conhecimento de um fato ou de uma regra jurídica. Foquem nesse conceito aqui inicialmente, tá? Ignorância é um não ver, tá? É um estado negativo de consciência. E a dúvida é uma pluralidade de imagens, sendo que uma delas até está de acordo com a realidade. Tratamento jurídico-penal do assunto. Então, vocês vão notar, o CP traz o erro
em dois dispositivos. Diz o Luiz Regis Prado, o Código Penal brasileiro, nas pegadas do congênere alemão, então baseado no Código Penal alemão, o Código Penal traz o erro em dois dispositivos. O artigo 20, hoje comentado, cuida do erro de tipo. E o artigo 21, comentado no próximo vídeo, regula o erro de proibição. Então vejam, o artigo 20, que a gente comenta hoje, cuida do erro sobre elementos do tipo, portanto, erro de tipo. E o artigo 21, assunto da próxima aula, cuida do erro de proibição. São institutos próximos, mas ao mesmo tempo diferentes. Tá? Vamos ver aqui teorias do tema. Vejam como eu estou sendo sucinto, tá? Mesmo assim eu preciso mostrar a fundamentação teórica aqui antes de a gente ler o código e realmente ingressar no que interessa, né? Então, várias teorias tentaram tratar da figura do erro. Várias teorias tentaram tratar do erro. A gente pode fazer uma divisão assim. Divisão proposta por Luiz Regis Prado. Número 1. Teorias do dolo. No esquema causal. O que é causalismo? Aí você tem que estudar a teoria do delito, tá? Aqui eu estou sendo sucinto. Então, as teorias do dolo vislumbravam, melhor dizendo. As teorias do dolo vislumbravam o conhecimento da ilicitude como elemento do dolo. Isso é bem causalista, né? O dolo situava-se analiticamente na culpabilidade. Este é o dolo normativo. Nessa ótica, o erro de tipo e o erro de proibição excluiriam o dolo, uma vez que afetariam o erro de tipo e o erro de proibição ao mesmo tempo, seriam institutos capazes de afetar a culpabilidade, e se o dolo estava na culpabilidade, você afastava o dolo. Aqui há a solução unitária. Aqui há a solução unitária. Por que unitária? Porque erro de tipo e erro de proibição são unitariamente tratados como um mesmo fenômeno. Agora, as teorias do dolo tiveram 3 variações básicas. Aqui nós temos 3 variações básicas. Primeira variação, primeira variante, teoria estrita ou extremada do dolo. Teoria estrita ou extremada do dolo considera que a falta de consciência do injusto elide sempre o dolo e faz total equiparação entre erro de tipo e erro de proibição. Ambos são excludentes do dolo. Vejam que aqui a doutrina costuma partir direto para as teorias da culpabilidade, tá? Então, quando você ouve falar em teoria limitada da culpabilidade, teoria extremada da culpabilidade, que é o que geralmente vai aparecer diretamente nos manuais, então não confunda isso com a teoria estrita ou extremada do dolo, porque aqui nós temos um arranjo causal. A gente está acostumado com o arranjo finalista, sobre o qual falarei daqui a pouco. A segunda variante da teoria dos esquemas causais do dolo, segunda variante das teorias causais do dolo, é a teoria limitada do dolo. Aqui nós temos o seguinte: a consciência da ilicitude constitui um elemento do dolo. No caso de ausência dessa consciência,
elimina-se o dolo, subsistindo, porém, a culpa. Mas o estado de indiferença ou de inimizade do autor diante do direito iguala-se ao dolo, responde a título de dolo. A principal diferença entre as teorias estrita e limitada do dolo está no fato de a primeira, a teoria estrita, exigir um conhecimento atual e concreto do injusto, e a teoria limitada apenas seu conhecimento potencial. Essa é a segunda variante e é assim explicada pelo professor Luiz Regis Prado. Aqui eu evito colocar muita doutrina, eu prefiro pensar um único autor para evitar um texto muito bagunçado, porque o assunto é complexo, né? Então vamos nos basear em um único autor, depois a gente busca outros autores, tá? Uma terceira variante, teoria modificante do dolo. Então, ó, de acordo com Luiz Flávio Gomes, citado pelo próprio Luiz Regis Prado, essa corrente parte do pressuposto segundo o qual a consciência da ilicitude faz parte do dolo, de modo que o erro de proibição é inevitável. Já tudo isso vai ficar mais claro, tá, pessoal? Mas de modo que o erro de proibição inevitável exclui a consciência e, em consequência, o dolo. Este faz parte da culpabilidade no esquema causal. Logo, fica excluída também a culpabilidade, bem como a responsabilidade penal. Se evitável o erro de proibição, o agente será punido com a pena do crime doloso, podendo ser atenuada. Aqui reside a distinção entre essa teoria modificada do dolo e a tradicional teoria limitada do dolo, pois, para esta, o erro evitável implica na punição do agente por crime culposo. Então, aqui é uma introdução baseada nas teorias causais, né, nas teorias mais clássicas, né, de dolo. Um esquema bem causalista, né, bem clássico mesmo. E até provavelmente uma linguagem que vocês não estão acostumados. Vocês, obviamente, pela opção metodológica do código, vocês estudam mais as teorias de culpabilidade aqui, né? Que é um esquema causalista. Então, vamos falar disso agora. Então, agora, ó, teorias da culpabilidade, esquema finalista. Tenho certeza que agora as coisas vão ficar mais claras para vocês. Vocês estão acostumados mais com essa proposta aqui agora, ó. Então, Hans Welzel deslocou o dolo para o tipo. Então, se o dolo para os causalistas e até para os neocantistas teria um locus de culpabilidade, ainda que misto, né? Enfim, uma coisa mais que não considera tanta ontologia do dolo, enfim. O Welzel disse, não, dolo faz parte do tipo, tá? Eu até fiz uma resenha de uma obra do Welzel, queria que vocês consultassem aí, se tiverem interesse, ver a resenha que fiz de um livro do Welzel chamado O Novo Sistema Jurídico Penal. Todas essas considerações são ali explicadas, tá? É só jogar no Google. Coloca resenha forense Hans Welzel.
Provavelmente vai aparecer. E ali eu escrevi o seguinte: Welzel deslocou o dolo e a culpa para o tipo. Dolo como elemento subjetivo. Culpa como elemento normativo. A culpabilidade passou a ser preenchida apenas A, de imputabilidade, B, de exigibilidade de conduta diversa e C, de potencial consciência da ilicitude. Há um vínculo lógico entre tipicidade, ilicitude, culpabilidade. O ideal seria a última, pressupõe a antijuridicidade, e esta requer a concretização nos tipos legais. Tá? Então, o dolo, no arranjo finalista, abrange somente a consciência e a vontade de realização do tipo objetivo. Vejam que é um dolo enxugado, tá? É o que Luiz Regis Prado chama de dolo valorativamente neutro. Não há aqui consciência de ilicitude. Há uma consciência apenas da magnitude objetiva do tipo. Ah, mas e a consciência da ilicitude? Bom, este é um assunto normativo da culpabilidade, como disse Welzel. É um assunto que você especula na culpabilidade. Tá? Então, consequência disso. Como o dolo finalista, por assim dizer, não exige conhecimento normativo, a consciência da ilicitude não o integra, sendo alocada na culpabilidade, reduzida a simples juízo de censura. Como diz, de novo, Luiz Regis Prado, tá? É dizer, o erro... Não, tá bom. Então, vou fechar aqui essa consequência. Então, aqui nós temos duas variantes teóricas. Essas vocês com certeza já ouviram falar, tá? Então, há duas variantes teóricas importantes aqui e que vão reverberar na teoria do erro, vão reverberar na redação do código, vão reverberar em N institutos de direito penal. Tá? Então, olha só. Primeira, teoria estrita da culpabilidade. Teoria estrita da culpabilidade considera que o erro sobre a ilicitude do fato é sempre um erro de proibição. No erro de proibição, o autor tem conhecimento da realização do tipo. Ele tem dolo, porque sabe o que faz, mas erroneamente acredita ser permitido, seja por desconhecer a norma penal, seja por mal interpretá-la, seja ainda por supor erroneamente a concorrência de uma causa de justificação. Então, por exemplo, o agente acredita que está em legítima defesa e, na verdade, não está. Mas o dolo dele envolvendo a agressão ao bem jurídico é perfeitamente preenchido, porque é um dolo axiologicamente neutro. Quer dizer, ele sabe que está ferindo alguém, mas acredita estar em legítima defesa. Tá? Isso dando um exemplo. Tá? Em cada um desses casos, há uma exclusão ou uma diminuição da reprovabilidade.
Da reprovabilidade. Logo, o erro sobre as causas de justificação, justamente as discriminantes putativas, postas, aliás, aqui no parágrafo 1º do Código, segundo a teoria estrita da culpabilidade. Então, o erro sobre as causas de justificação é erro de proibição e exclui a culpabilidade se for inevitável. Tudo isso aqui eu estou me baseando em Luiz Regis Prato, tá? Essa é a teoria estrita da culpabilidade. E se vocês bem lerem aqui as coisas, é uma teoria que agrada aos autores finalistas puros, aqueles autores de finalismo pujante, aqueles autores mais ligados ao Welsel, a sua teoria original. Se o dolo é axiologicamente neutro, você leva ao extremo, por isso que também é uma teoria estrita ou extremada, né, da culpabilidade. Você leva ao extremo essa distinção. Você pode decorar, entre aspas, eu não gosto da palavra decorar aqui, mas enfim. É uma teoria que leva ao extremo a distinção analítica entre o dolo, situado no tipo, e a culpabilidade, com o seu extrato jurídico próprio e normativo. Tá? Por isso que o erro sobre causas de justificação será um erro de proibição e excluirá a culpabilidade se for inevitável. Tá? Agora, a teoria reinante, né, no código, já vou falar disso, não precisa anotar isso agora, mas a segunda variante é a teoria limitada da culpabilidade, que tem uma pegada causal, até neocantista, eu diria. Ela tem um arranjo causalista. Olha só, essa teoria aqui opera uma distinção entre erro de proibição direto e indireto. Haverá erro de proibição indireto quando incidente em certa vertente sobre uma justificante. Dessa forma, a teoria limitada estabelece uma solução diferenciada no tratamento do erro que versa sobre uma causa de justificação discriminante putativa. Isso aqui envolve o parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, tá? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Essa teoria vai falar o seguinte, 2.1. Erro sobre os pressupostos fáticos. Errônea suposição de condicionantes típicas. Então, erros sobre os pressupostos fáticos, errônea suposição de condicionantes típicas de uma causa de justificação. Equipara-se nos seus efeitos ao erro de tipo permissivo, de modo que exclui o dolo, restando a culpa. É uma saída causal. Excluir o dolo aqui é com certeza uma saída causal. Tá? Não custa nada eu dar um exemplo. Exemplo. A existência da agressão na legítima defesa, a situação de necessidade no estado de necessidade, o dever legal no estrito cumprimento do dever legal, e assim vai, tá? E aí nós temos que fazer aqui um item 2.2 para falar também do erro sobre a existência, o âmbito ou os limites legais de uma causa de justificação. Isso aqui constitui
o erro de proibição indireto, que, se inevitável, exclui a culpabilidade e, se evitável, atenua a pena. Exemplo. Erro sobre a injusta agressão na legítima defesa. Erro sobre o estrito cumprimento de dever legal. Erro sobre o regular exercício de direito e assim vai. Então aqui a teoria limitada da culpabilidade, que é, embora ela seja causalista, ela tem adesão, ela foi adotada pelo Código Penal brasileiro, como eu vou mostrar para vocês. O Código Penal, sem dúvida alguma, é finalista, mas nesse tanto ele tem notas causalistas. Nesse tanto ele trabalha com uma distinção limitada, né, e não extremada da culpabilidade. Quer dizer, você não leva ao extremo aquele arranjo finalista que separa o dolo de um tipo e a culpabilidade com seus elementos normativos. Não. A teoria limitada limita esse arranjo ao acabar especulando meio que mutuamente dolo e culpabilidade em estratos diferentes, resvalando ora num erro de tipo permissivo, ora num erro de proibição dito indireto. Então, aqui é uma saída bem causalista, não é uma saída finalista. Pelo menos não em uma determinada medida. Tá? Então, olha só. Qual é, então, a diferença entre a teoria estrita e a teoria limitada? Fica essa pergunta no ar. Então, só para ser didático, resposta. A diferença está no tratamento dado ao erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação. Para a teoria estrita, erro de proibição. Ou seja, para a teoria mais finalista, você joga isso no erro de proibição. Para a teoria limitada, que é mais causalista, é tratado como erro de tipo permissivo. Porque o dolo abarca uma consciência ou não da ilicitude. Entendem isso? Por isso que você joga isso no erro de tipo. Bom, aí agora, já começando a comentar o código, qual é a teoria adotada pelo Código Penal? Qual a teoria adotada pelo Código Penal? Bom, de acordo com Luiz Regis Prado, o erro que recai sobre pressupostos fáticos de uma causa de justificação foi tratado pelo CP, pelo Código Penal, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade. Eu vou ler daqui a pouquinho aqui, ó, o parágrafo 1º do artigo 20. Para o autor, vou colocar assim, para o referido penalista, Luiz Regis Prado, que é um finalista puro, tá? O CP partiu, ou teria partido, de uma equívoca interpretação do significado da teoria do tipo. Ele não concorda com essa saída do legislador, naturalmente. Ele é um finalista, ele vai defender a teoria limitada. Ou melhor, desculpa, ele vai defender a teoria estrita ou extremada da culpabilidade. Mas olha só. Então, artigo 20, primeiro vamos ler o parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, aqui o Código Penal adotou a teoria limitada da culpabilidade. Então, olha só. Welzel, que é finalista, defendia a teoria extremada da culpabilidade nos casos de legítima defesa putativa. Claro, ele faz uma diferença. Para ele, o dolo é axiologicamente neutro.
ele não vai ficar especulando se o dolo do agente abarcava ou não a ilicitude mesma. Não interessa saber, nesse arranjo finalista, se o dolo abarca ou não, por exemplo, a legítima defesa. O dolo abarca somente a seleção dos meios causais para a realização do tipo objetivo. Ponto. A especulação da antijuridicidade viria no momento posterior, deslocada do dolo, tá? Então, Welsel defendia a teoria extremada da culpabilidade nos casos de legítima defesa putativa, como escrevi uma vez, tá? De acordo com Miguel Reale Jr., filho do Miguel Reale, a legítima defesa putativa não passa de uma errônea compreensão de um dos elementos da situação. O agente a representa equivocadamente como situação de defesa, recaindo em erro sobre a legitimidade da ação, não tendo consciência da ilicitude da ação. É um erro sobre uma circunstância que, se existisse, já corrijo ali, circunstância que, se existisse, a ação seria legítima. Para os adeptos da teoria extremada da culpabilidade, adeptos esses também do finalismo, claro, um autor finalista será adepto da teoria extremada da culpabilidade, dentre eles, por exemplo, óbvio, o próprio Hans Welsel. Se este erro for inevitável, a ação não é reprovável. Se evitável, a pena deve ser atenuada. Tá? Novamente colhendo lições do professor Miguel Reale Jr. Ora, Luiz Regis Prado, que eu tanto cito aqui, é um finalista clássico. Separa com rigor metodológico o dolo natural, abarcador dos elementos objetivos do tipo, da consciência, da ilicitude, que permeia a culpabilidade, não o tipo penal. Logo, o erro sobre pressupostos fáticos da causa de justificação não deveria excluir o dolo, segundo essa corrente, e sim receber o mesmo tratamento conferido ao erro de proibição. Repita-se, porém, que esta não foi a opção doutrinária seguida pelo legislador brasileiro de 1984. 1984 foi o ano da reforma da parte geral do Código, né? Tá aqui, ó. Então, quando foi posta essa redação atual do Código Penal, em 1984, com certeza o legislador não seguiu a teoria extremada da culpabilidade, tá? Esta não foi a opção metodológica, doutrinária do legislador de 1984, como avisa o próprio Luiz Regis Prado. Ele fala, olha, eu discordo, mas eu tenho que ser honesto, né? Então, repetindo, artigo 20, cuida do erro sobre elementos do tipo, que é um pouco mais tranquilo de ser entendido, vou falar dele daqui a pouco. E o parágrafo 1º cuida das discriminantes putativas. Repito, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, vamos voltar aos comentários aqui. Primeiro, falando do parágrafo 1º, que é o mais complexo, depois eu falo do caput, que é o erro do tipo, que é o erro de tipo. Certa vez, Nelson Hungria escrevera que a consciência da injuridicidade
integrante do dolo, olha como Nelson Gria ainda estava no esquema causal, né? Deveria ser excluída pelo erro de direito, quando o é pelo erro de fato. A passagem recebeu duras críticas de Francisco de Assis Toledo. Tal crítica nos ajuda a compreender boa parte das divergências na teoria do erro, notadamente nas discriminantes putativas. Tá? Aqui, eu acho que aqui está o grande mar o grande mar agitado dos penalistas, né? Eles nunca vão se resolver com isso. Olha que interessante. Para Toledo, era incorreta a colocação de Nelson Gria, já que aí se tomou a consciência da injuridicidade, da ilicitude, né? Consciência da ilicitude hoje, como elemento integrante do dolo, na adoção do velho dolus malus dos romanos. Em segundo lugar, erra por identificar, né? Identifica a falta de consciência da ilicitude como a ignorância da lei. Em terceiro lugar, aceita a necessidade da consciência da ilicitude como integrante do dolo, mas não lhe dá qualquer valor, pois só admite sua exclusão pelo erro de fato e não pelo erro de direito. Essa questão foi bem resumida por Mirabete e por Renato Fabrini, depois virou coautor do Mirabete, né? Que se situam entre os adeptos da teoria extremada ou estrita. Aqui eles são mais finalistas, né? Eu vou copiar e colar, porque senão eu vou ficar muito tempo digitando, tá? Então, tais autores escreveram. Eles escreveram o seguinte: a séria controvérsia a respeito da natureza do erro que recai sobre uma causa de justificação. Para a teoria limitada da culpabilidade, repito, a teoria mais causal, as discriminantes putativas constituem-se em erro de tipo permissivo e excluem o dolo. Segundo essa teoria, não age dolosamente quem supõe justificadamente pelas circunstâncias do fato que está praticando um fato típico em legítima defesa, em estado de necessidade, etc. Para a teoria extremada da culpabilidade, que é a teoria normativa pura, é uma teoria finalista, trata-se de erro de proibição, excluindo-se apenas a culpabilidade, justamente porque há dolo, há seleção dos meios causais adequados para chegar ao resultado típico, ponto, tá? Concordamos com esta última orientação, quer dizer, eles são finalistas aqui, né? O agente, em decorrência da situação de fato, supõe que sua conduta é lícita, mas age com dolo. Este é a mera vontade de realizar os elementos do tipo, não se fazendo indagação a respeito da antijuridicidade da sua conduta, dolo natural. O sujeito age com dolo, mas sua conduta não é reprovável por não ter consciência da ilicitude de sua conduta. Perfeito, tá? Então, indo além, também defenderam que a discriminante putativa afasta a culpabilidade ou reprovabilidade e não o dolo, autores como Alcides Munhoz Neto, Heleno Cláudio Fragoso, Walter Marciligil Coelho e
e, por fim, Eugênio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, que escreviam em coautoria os dois últimos, né? Então, também defenderam que a discriminante putativa afasta a culpabilidade ou reprovabilidade e não dolo. Então, vejam como a teoria finalista é muito forte, né? Autores como Alcides Munhoz Neto, Heleno Cláudio Fragoso, Walter Marcili Gil Coelho e, por fim, Zaffaroni e Pierangeli. Aliás, os dois últimos disseram: por nossa parte, situamos o dolo na tipicidade e a possibilidade de compreensão da antijuridicidade, sem fazer nela distinções. Na culpabilidade. Isto é, filiamo-nos à chamada teoria estrita da culpabilidade, que é finalista, né? Então, por nossa parte, citamos o dolo na tipicidade e, vejam a crase, né? Há a possibilidade de compreensão da antijuridicidade sem fazer nela distinções na culpabilidade. Isto é, filiamo-nos, ficou mal escrito, mas dá para entender, né? Filiamo-nos, não que tenha ficado mal escrito, mas poderia ter sido mais claro. Filiamo-nos à chamada teoria estrita da culpabilidade no marco de uma estrutura finalista do delito. Esta é a posição coerente, e aí eu vou copiar e colar, pessoal, que é uma lição longa, tá? Esta é a posição coerente. Então, olha só. Vamos ler do começo? Então, por nossa parte, dizem Zaffaroni e Pierangeli, situamos o dolo na tipicidade e a possibilidade de compreensão da antijuridicidade sem fazer nela distinções na culpabilidade, isto é, filiamo-nos à chamada teoria estrita da culpabilidade, no marco de uma estrutura finalista do delito. Esta é a posição coerente com a distinção que fazemos entre atipicidade e justificação, permitindo-nos resolver unitariamente os problemas de ausência de possibilidade exigível de compreensão da antijuridicidade, ao mesmo tempo em que nos permite sustentar um conceito de dolo livre de componentes artificiais e estranhos, e que nos serve para resolver as dificuldades insolúveis para o conceito de dolo mau, sem a necessidade de recorrer a seus complicados remendos substitutivos. Naturalmente que, na culpabilidade, não pode haver mais do que conhecimento potencial. Agora, isso não é pacífico, né? Outra é a posição de Francisco de Assis Toledo, que se coloca entre os teóricos da culpabilidade limitada, apesar de separar do dolo a sabedoria da ilicitude, digamos assim. As aspas são minhas, tá? Eu estou tentando ser didático aqui. Então, aqui o Assis Toledo é um tanto causalista. Olha o que ele escreveu. Ele escreveu o seguinte: temos para nós que as denominadas discriminantes putativas encontram melhor tratamento dentro da teoria limitada da culpabilidade, eingeschränkte Schuldtheorie, com resultados diferenciados, segundo configurem, em concreto, o erro de tipo ou erro de proibição, submetendo seus requisitos já apresentados para a excusabilidade ou não de cada uma dessas formas básicas do erro. Então vejam como o Assis Toledo aqui é causalista, né? É engraçado isso. De acordo com o referido penalista, ainda de acordo com o Assis Toledo, e aqui a crítica dele é bem pontual, na minha opinião, tá? Veja o que ele vai falar. Há problema lógico com a teoria extremada ou estrita da culpabilidade. Olha o que ele fala, que interessante. E, a gente debate esses assuntos, a gente tenta trazer soluções, mas se você espetar de verdade um finalista, ele vai hesitar um pouquinho.
Com todo respeito aí, tá? Pessoal muito puro metodologicamente, olha só o que o Assis Toledo fala. Deixa eu botar. Olha só que lição primorosa. Ele fala assim: nem em nosso sistema, nem em outro qualquer, seria possível a existência deste verdadeiro, ou melhor, deste ente verdadeiramente mitológico, pelo seu hibridismo e poder de mutação. Só um parêntese, eu acho muito engraçado, né? O finalista diz que o dolo é axiologicamente neutro. Mas se vocês pegarem os manuais finalistas por aí, quando vocês forem estudar a antijuridicidade, de algum modo ele vai ter que dizer o seguinte: ele tem que saber que estava agindo de forma lícita ou ilícita para, enfim, incidir uma excludente de licitude. Aí você vem falar que é um dolo necessariamente neutro. Quer dizer, o dolo não pode abarcar os elementos da ilicitude ou da licitude? Eu acho isso muito discutível, tá? Enfim, um crime doloso punido como se culposo fora. Já vou explicar o porquê disso. Se o que distingue o crime culposo do doloso não é a natureza ou a quantidade da pena, caso das contravenções, nenhuma razão existiria para que o legislador caísse na teratogenia apontada, se quisesse somente estabelecer uma hipótese de pena menos grave. De resto, não vemos como se possa falar em dolo quando o próprio legislador fala em crime culposo, e mais que isso, quando se está, sem sombra de dúvida, diante de uma evidente hipótese de negligência ou de imprudência. Nesse tanto, o nosso querido Assis Toledo é muito perspicaz, porque aqui, ó, no parágrafo, lá no parágrafo 1º do artigo 21, ou melhor, do artigo 20 do Código Penal, aqui, ó, nós temos na redação o seguinte: não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aí a doutrina gosta de falar assim: não, isso aqui na verdade é uma culpa imprópria, porque teria uma estrutura dolosa, punida a título de política criminal, como se culposa fosse. Eu acho essa saída um tanto pitoresca. Como é que a estrutura é dolosa e recebe punição ou reprimenda a título culposo? Eu não gosto disso. Sempre achei isso esquisito. Como bem disse o Pierangeli, isso aqui, na verdade, é uma evidente hipótese de negligência e eu diria mais, de imprudência. Quando eu gravei a aula aqui, ou aula não, né? Quando eu comentei o código aqui falando dos tipos de injusto culposo, eu lhes disse: imprudência é um fazer culposo. Então, é evidente que aqui não se pode falar numa estrutura dolosa punida a título culposo por política criminal. Eu sei que a doutrina, parte da doutrina fala disso. Até nos cursos por aí de mais bem afamados, por exemplo, o professor Rogério Sanches Cunha dá essa saída. Mas eu não vejo uma estrutura dolosa. Eu vejo realmente um equívoco que admite a punição a título culposo. Por exemplo, um policial militar que incorre numa discriminante putativa, sendo policial militar, tem uma sabedoria tal que dele a gente pode exigir um comportamento mais expert, por assim dizer. E ele pode ser imprudente, ele pode se equivocar nesse tanto e agir culposamente. Não quer dizer que haja dolo, e aí depois a gente pune a título culposo por política criminal. Enfim, né? Essa crítica do Assis Toledo me parece muito pertinente, tá? Bom, em resumo, citando aqui, em resumo, segundo Rogério Greco, então agora citando Rogério Greco, de acordo com ele, estou pegando tudo do pequeno curso de teoria do delito, tá? Com a teoria limitada da culpabilidade, repito, uma teoria de cariz causal, causalista, se o erro sobre a causa de justificação recair sobre uma situação de fato, o erro é de tipo, artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Se incidir sobre a inexistência ou sobre os limites da causa de justificação, o erro de proibição, artigo 21 do Código Penal. Bom, o 20, parágrafo 1º, quase todo comentado aqui hoje. O 21 vai ficar para o próximo vídeo, quando eu falar do artigo 21. Para a teoria extremada da culpabilidade, que é finalista, tudo isso vai ser erro de proibição. Porque sempre haverá dolo, né? Essa é a saída finalista. Então, em suma, e aí, ó, fonte não, do pequeno curso de teoria do delito,
do Resenha Forense. Em suma, nós temos o seguinte. Gravem isso, tá? Nós temos a teoria extremada da culpabilidade, para a qual as discriminantes putativas sempre terão natureza de erro de proibição. Então você sempre vai especular o assunto na culpabilidade. Isso aqui é a saída finalista. E nós temos a teoria limitada da culpabilidade. Se o equívoco reside na má apreciação da circunstância fática, haverá erro de tipo. Se incidir nos requisitos normativos da causa de justificação, haverá erro de proibição. E aí eu coloquei ali, ó, note bem, a teoria da culpabilidade limitada estabelece uma distinção entre o erro sobre as circunstâncias de fato, que faria a ação ser legítima se efetivamente existisse, e o erro sobre a existência e os limites da causa de justificação, quando, então, configura-se um erro de proibição. Esses numerozinhos aqui são os rodapés citando os autores. O 576 diz respeito a Miguel Reale Jr., o 575 diz respeito ao André Stefan, em coautoria com Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Na teoria limitada, quando o objeto do erro forem os pressupostos fáticos, teremos o erro de tipo permissivo. Quando tiver por objeto a existência ou os limites da norma permissiva, o erro será de proibição indireto, conforme César Roberto Bittencourt. Certo? Bom, isso resume, é um resumo. Eu acho que isso resume bem o parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal, tá? Pelo menos no seu arranjo teorético. Eu vou voltar a falar do parágrafo 1º ainda hoje. Então agora vamos por ordem. Eu vou voltar a falar do CAPT, do erro de tipo. Vou falar do erro, e vou deixar o erro sobre a ilicitude, que é o erro de proibição, para o vídeo que vem, quando eu comentar o artigo 21. Mas agora eu vou pausar o vídeo aqui, vou tomar um cafezinho e volto para gravar, tá? Mas ainda não acabamos. Temos o que falar aqui, Já vou deixar calibrado na lousa o 20 CAPT, para falar do erro de tipo, tá? Deixa eu tirar as formatações. Então agora, ó, erro de tipo. Erro de tipo. Vamos estudar o erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Deixa eu ler a legislação e aí eu começo. Então, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Erro de tipo. Só um instantinho, pessoal. Ai, vamos lá. O tema é complexo, né, pessoal? Mas tenham paciência. Então, erro sobre os elementos do tipo, erro de tipo. Olha o que fala o artigo 20 caput do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Grifa isso. Exclui o dolo. Mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Claro que o crime culposo tem de estar previsto em lei. Já ensinei isso quando comentei aqui o Código Penal, falando dos tipos culposos, artigo 18, se não me engano. Então, erro de tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Então, exemplo. Exemplo 1. Exemplo 1. Num clube de tiro, fulano mira sua arma para ponto que usualmente é utilizado como mira. Sabe aquelas... Como é que é? Vou pegar uma imagem aqui. Aquelas miras do pessoal que pratica... Então, peraí. Eu tenho... Meu, YouTube hoje é tão politicamente correto que se aparecer uma arma aqui, é perigoso o vídeo cair. Então eu vou tentar cortar num print aqui. Ó, então... Imagine então que o fulano... Tá aqui, ó. Cortei a arma. Mas, ó, tá vendo que tem aquela mira de sempre? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Mas, então, imaginem vocês que fulano, num clube de tiro, mira sua arma para um ponto que usualmente é utilizado como mira. Bom, acho que essa imagem aqui é melhor. Então, ele mira para um papel desse aí. Vai. Então, o começo do exemplo é esse, tá? Fulano
o fulano, estou dando exemplo ainda, porém, não sabia que Beltrano ali estava para limpeza do local. O Beltrano estava atrás desse boneco aqui. Beltrano morre baleado. Pergunta, há dolo? Não há dolo. Vejam, fulano mirou a sua arma para o ponto que usualmente é utilizado como mira. Tá certinho, ele seguiu as regras. Fulano não sabia, não está no seu âmbito doloso, não há magnitude dolosa aqui, ele não dirigiu sua vontade para atirar em Beltrano, mas Beltrano morre baleado. Qual é a solução? O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime. Qual elemento constitutivo vocês acham que existe aqui? O vocábulo alguém do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, né? Isso exclui o dolo. Não há dolo de fulano, no meu exemplo. Agora, permite punição por crime culposo. Existe homicídio culposo. E aqui, se fulano não obedeceu às regras do clube de tiro, etc., ele pode ter sido negligente, imprudente ou imperito. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Exemplo 2. Esse aqui é do Greco, tá? Do Rogério Greco. Ele fala assim: caçador que atira contra arbusto durante safari, supondo que ali se encontrava um animal. No entanto, causa a morte de seu companheiro. O agente erra no que diz respeito a elementar alguém prevista no artigo 121 do CP. Parece o exemplo 1, né? Mas tá bom. Vejam aí um exemplo de doutrina, né? O primeiro exemplo foi eu escrevi sem citar ninguém, tirei da cabeça. O segundo é um exemplo do professor Rogério Greco. E há exemplos clássicos de erro de tipo citados pelo Rogério Greco. Então, olha só. Então, exemplos clássicos de erro de tipo citados pelo Rogério Greco. Aí tem vários, ó. O agente toma coisa alheia como própria. Sei lá, tem um exemplo bom. Um amigo meu fez isso. Eu não posso citar o nome dele aqui. Ele vai me assistir, provavelmente. Ele foi num restaurante. E aí, sabe onde você guarda o guarda-chuva? Naqueles tubos de guardar guarda-chuva? Aí ele levou um guarda-chuva que não era o dele. Mas, obviamente, ele não agiu de forma dolosa, né? Ele tomou coisa alheia como próprio. Ele achou que estava levando o guarda-chuva que era dele, mas não era dele, tá? O agente que se relaciona sexualmente com vítima menor de 14 anos, supondo-a maior, aqui eu colocaria um asterisco. Isso aqui está muito polêmico hoje. Tem súmula do STJ, o STJ está revisitando, né, a interpretação do artigo 217-A do Código Penal. Vai com calma nesse exemplo aí. O agente que contrai casamento com pessoa já casada desconhecendo o matrimônio anterior, afinal isso é assunto típico. O agente que olha ali, ó, aposta-se de coisa alheia acreditando tratar-se de res nullius, quer dizer, ele pega uma coisa achando que não é de ninguém, mas na verdade ele está, entre aspas, furtando, né? Sem dolo, então não é punível, quer dizer, não configura o crime, né? O agente que atira em alguém imaginando ser um animal, exemplo clássico de erro de tipo. O agente que deixa de agir por desconhecer sua qualidade de garantidor, é um erro de tipo. O agente que tem relações com alguém supondo-se curado de doença venérea. Aí tem uns delitos ali no Código Penal que são menos estudados, né? Ali no 130, alguma coisa assim. Não, antes, 128. Tem ali perigo de contágio venéreo, né? Enfim, tá. Ok? Então, exemplos dados. Vamos aprofundar aqui. Estamos falando de erro de tipo, né? Então, no erro de tipo, o agente não sabe o que está fazendo. Vocês perceberam no exemplo, né? Falta-lhe a representação mental exigível para o dolo típico. Exigível para o dolo típico. Lado inverso do dolo do tipo. Por isso, tal situação de erro de tipo acaba por eliminar a congruência entre as partes objetiva e subjetiva do tipo legal, indispensável
para a configuração do delito doloso. Isso aqui eu peguei do Luiz Regis Prado. Colosso não, delito doloso. Desculpa aí, pessoal. Luiz Regis Prado. E aí, vejam só uma passagem do Mirabetti e do Fabrini. Vou colar aqui, porque senão eu vou ficar digitando. De acordo com Júlio Fabrini Mirabetti e Renato Fabrini, no caso do erro de tipo, desaparece a finalidade típica, ou seja, não há no agente vontade de realizar o tipo objetivo. Não há dolo. Por isso que a lei diz aqui, ó, exclui o dolo. Tá? Como o dolo é querer a realização do tipo objetivo, quando o agente não sabe que está realizando o tipo objetivo, porque se enganou a respeito de um de seus elementos, não age dolosamente. Há erro de tipo. São casos em que há tipicidade objetiva, mas não há tipicidade subjetiva, por estar ausente o dolo. Uma outra passagem do René Ariel Dotti, saudoso professor Dotti, aqui do Paraná, grande curitibano, penalista. Dotti escreveu o seguinte: a atipicidade como consequência do erro de tipo decorre logicamente do modelo finalístico adotado pelo nosso Código Penal. Se o dolo abarca a intenção de praticar os elementos objetivos do tipo penal, quem os desconhece não tem dolo. Portanto, sua conduta sofre de atipia por ausência do elemento subjetivo. Luiz Luiz, o gaúcho, escreveu o seguinte: para ele, o erro de tipo, portanto, leva à atipicidade não por falta de tipo objetivo, mas por carência do tipo subjetivo. E o próprio Welzel escreveu o seguinte, ao escrever sobre o erro de tipo, olha uma passagem do Welzel. Erro de tipo. Bom, aqui nós temos uma composita alemã, Tatbestand, que é tipo, Tatbestand Sirritum. Meu alemão está bem ruinzinho. Sirtum, Tatbestand Sirtum. Deve ser assim. Erro de tipo, Tatbestand Sirtum. Talvez seja assim. A teoria do erro é a teoria do dolo às avessas. Interessante essa posição do Welzel, né? Essa lição. Se o autor erra sobre uma circunstância de fato objetiva e abrangida pelo dolo, que pertence ao tipo de injusto, então se exclui o dolo. Aí ele cita aqui um dispositivo do Código Penal alemão, naturalmente. Por exemplo, acho que é Strafgesetzbuch, Código Penal alemão, se eu não me engano, tá? Por exemplo, alguém destrói uma coisa alheia na crença de que é própria. E erro significa, neste caso, tanto o conhecimento equivocado como a ignorância. Caso seja baseado o erro sobre a negligência, o autor é punível por prática culposa do fato, no caso de que exista o tipo culposo correspondente. Uma outra coisa interessante, vejam como a teoria vai além. Vou colocar aqui uma passagem do Luiz Regis Prado, enaltecendo ainda o erro de tipo em qualificadora e em tipo e erro de tipo privilegiado. Olha que interessante isso. A gente não para pensar nessas coisas, né? Essa lição é primorosa também. Olha o que ele fala. No caso de o erro versar sobre uma qualificadora, por exemplo, abuso de confiança no furto qualificado, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do Código Penal, meio insidioso no homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, ocorre apenas elisão do elemento qualificador do tipo. Erro de tipo, exclusão do dolo em relação à qualificadora. Mas remanesce o tipo legal básico. Nos exemplos, furto e homicídio simples. Eu iria além aqui. Imaginem só, é perfeitamente possível a gente supor que possa haver aqui um erro no tanto do feminicídio, mas não no tanto do homicídio. Por que não, né? Já em relação ao tipo privilegiado, o efeito legal é outro. O agente que supõe erroneamente a existência de um elemento privilegiado, por exemplo, motivo de relevante valor social ou moral no homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, deve responder como se ele realmente tivesse existido. E por fim, nós temos ainda o assim chamado erro de subsunção. Isso aqui é bem interessante e não se confunde com erro de tipo, mas o locus adequado para debatê-lo é aqui.
Então, não se confunde com o erro de tipo. O erro de tipo, como vimos, como visto, exclui o dolo. O erro de subsunção não afasta o dolo. De acordo com Maurar e Zipf, citados por Prado, há erro de subsunção quando a gente, conhecendo os fatos e o significado objetivo de suas circunstâncias, interpreta incorretamente e a seu favor um elemento normativo do tipo. Tá? Esse é o erro de subsunção. Vamos dar um exemplo, só para ficar claro. Exemplo. A mata envenenando ou envenenado um cão de propriedade de B. Não pode. Então, A mata envenenado um cão de propriedade de B. O Word fica me enchendo o saco aqui. Não pode alegar a ausência de dolo, porque não considerava o animal pertencente a B como coisa alheia para os efeitos, para os efeitos do tipo de dano, artigo 163 do Código Penal. Embora hoje o exemplo não seja exatamente perfeito, porque matar cão virou crime, né? A lei dos crimes ambientais. Vale aí a nota para vocês. Tem um tipo ali, quer ver? Cão e gato, né? Cadê? Uma lei de 2020. Aqui, ó. Artigo 32 da Lei 9.605. Praticar ato de abuso, etc. Aí o parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena do caput é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Então, a gente está num mundo em que, com todo respeito, matar um cão pode gerar uma sanção de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda, enfim. Não que os animais não mereçam proteção, mas um homicídio culposo de um ser humano gera só detenção de 1 a 3 anos. Eu vou morrer sem conseguir entender isso. Mas, enfim, ossos do ofício. Tá? Vamos lá. Discriminantes putativas. Eu sei que eu já fiz um longo compêndio teórico aqui, do parágrafo 1º do artigo 20, mas agora eu prometo que o conteúdo vai ficar um pouco mais prático. E aí eu vou dar exemplos, e aí vai ficar mais emocionante, tá? Mas vamos reler o dispositivo, sabendo que o legislador segue um caminho mais causal nesse tanto. Aqui o código segue a teoria limitada, ou melhor, a teoria... tá certo, a teoria limitada da culpabilidade. Olha só, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, resgate tudo que eu já ensinei para vocês, tudo que eu já li, e vamos então comentar agora, de fato, o parágrafo 1º do artigo 20 do Código Penal. Então, a gente já leu a redação, né? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Ponto. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Tá. Então, é bom lembrar que putativo vem do latim putare. É o pensado, mas inexistente. Inexistente. É aquilo que é pensado, mas é inexistente, como diz Luiz Regis Prado. É o pensado, mas inexistente. Tá? Por discriminante putativa, né, se deve entender o seguinte.
por discriminante putativa, se deve entender o seguinte: o agente pensa que está em situação de excludente de ilicitude, legítima defesa, por exemplo. No entanto, a legítima defesa não existe realmente. Por isso que é uma putatividade. O sujeito pensa que está em legítima defesa, mas se um terceiro observador, alguém de fora, vai perceber, talvez ex post factum, que de legítima defesa não se tratava. Há uma putatividade, sem dúvida. É o pensado inexistente. Pensado, mas inexistente. Pensava ter legítima defesa, mas era inexistente a legítima defesa. Daí o latim putare, tá? Aí está o erro de tipo permissivo. Se inevitável, afasta dolo e afasta culpa. Se evitável, subsiste a culpa. Vide parágrafo 1º do artigo 20 do CP. Aí vamos dar os exemplos, né? Eu gosto muito dos exemplos. Então, olha só. Exemplo 1. Fulano é ameaçado por Beltrano. Beltrano é um sujeito extremamente medonho. É um sujeito que causa medo nas pessoas. Fulano começa a andar armado. Na rua, Fulano avista Beltrano. Beltrano vem em sua direção com a mão no bolso. Fulano, agora eu vou colocar em caps lock, acreditando estar em legítima defesa, saca a arma e atira contra Beltrano, matando-o. Então, Fulano mata Beltrano, acreditando que estava em legítima defesa. Constata-se depois que Beltrano não tinha nenhuma arma. Só havia no seu bolso, onde ele estava com a mão, só havia um celular. Então, Fulano, em tese, agiu em legítima... Oh, meu Deus. Agiu em legítima defesa putativa. Aqui tratada como inevitável. A lei não enxerga dolo nem culpa. Claro que é um exemplo abstrato. Então, assim, o tal do Beltrano realmente tem que ser muito medonho, né? Então, tudo vai passar pelo bom senso no processo penal, tá? Eu tô dando um exemplo didático para vocês entenderem o instituto. Exemplo 2. Fulano espera na fila de movimentado banco em grande cidade para proceder com o depósito de volumosa quantia de dinheiro. Então, o sujeito está lá, vai, na grande São Paulo, e ele está com aquelas pochetes, enfim, com aquelas mochilas lotadas de dinheiro. Ele vai ter que fazer um depósito para a empresa pela qual ele trabalha, tá? Um moleque imbecil resolve fazer uma brincadeira para se exibir diante dos colegas da escola. Anuncia um falso assalto. Fulano tem medo de perder o dinheiro e percebe uma porta aberta. Corre para chegar ao local, machucando uma pessoa que fica com lesão corporal diante da queda. Pois bem, Fulano agiu sob estado de necessidade putativo, aqui tratado como inevitável. A lei não enxerga dolo nem culpa. Esse segundo exemplo é imaginável, né? É bastante interessante.
Olha um terceiro exemplo. Exemplo 3. Fulano é policial e percebe Beltrano em situação de flagrância. Então ele pode prendê-lo em flagrante delito, tá? Durante a perseguição, Beltrano vira uma esquina, momento em que subitamente aparece Cicrano, irmão gêmeo de Beltrano, que não estava envolvido no delito e que procurava seu problemático irmão nas ruas. Fulano, o policial, prende Cicrano. Fulano agiu em exercício regular de direito putativo, aqui tratado como inevitável. A lei não enxerga dolo neste sequestro, por assim dizer. Tá? Então, isso aqui eu acho que dá uma boa aula aí de teoria do erro, erro de tipo, né? E de discriminantes putativas. A gente abraçou bem aí o artigo 20 caput do Código Penal e parágrafo 1º também. Falta ainda falar do parágrafo 2º e do parágrafo 3º. Prometo que aqui já vai ser mais tranquilo. Então vamos lá. Erro determinado por terceiro. Olha só o artigo 20 do Código Penal. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aqui, pessoal, vamos ao exemplo. Então, exemplo. Exemplo 1. A recebe um revólver de B. B afirma para A que a arma está descarregada. Se A, sem procurar certificar-se do caráter verídico da afirmação, se A, sem procurar certificar-se do caráter verídico da afirmação, dispara e vem a matar alguém, responderá pelo homicídio culposo. B, por sua vez, responde por homicídio doloso. Isso aqui é um exemplo do Prado, tá? Luiz Regis Prado. Vocês entenderam, né? Então, imaginem dois colegas policiais. Dois policiais militares. Policial 1, policial 2. Policial A e policial B. O A entrega uma arma para o B e diz, olha, não está carregada, fica tranquilo. Na verdade, quem entregou a arma foi o B, tá? Então, o B afirma para o colega A que a arma está descarregada. O A, sem procurar saber se isso é verdade ou não, acaba disparando e matando alguém culposamente. Responde por homicídio culposo. Aquele que afirmou que a arma estava descarregada assume uma estrutura dolosa e ele determina o erro do colega e, portanto, pratica homicídio doloso. Claro que no exemplo abstrato é isso, tá? Exemplo 2. Esse exemplo é do Mirabete e do Renato Fabrini. Eu vou copiar e colar aqui, tá? Médico, desejando matar paciente, entrega à enfermeira uma injeção que contém veneno. Afirma que se trata de um anestésico e faz com que ela a aplique. A enfermeira agiu por erro determinado por terceiro e não dolosamente, respondendo apenas o médico. É um erro determinado por terceiro, tá? Isso aqui ganha muita força nas discussões sobre coautoria, né? O Roxin fala muito disso, sobre os arranjos de coautoria, de participação. A gente um dia vai estudar mais isso lá no artigo 29, tá? Principalmente. Então hoje eu estou sendo mais sucinto. E agora, o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Olha o que diz o Código. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, vejam,
olha como a lei foca no dolo da pessoa, né? Quem ele queria atingir? Qual era o seu dolo? Então, o erro sobre a pessoa é um erro acidental. Não afasta a pena. Tá? Então, prova disso está ali no código. Ó. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta o agente da pena. Tá? Então, vou dar exemplo. Exemplo 1. Um exemplo aqui do Luiz Regis Prado. Ó. A quer matar B, seu pai, mas atinge C, uma pessoa estranha. Você aplica a agravante de parentesco do artigo 61, inciso 2, letra E do Código Penal. Embora o próprio pai não tenha sido atingido, mas o dolo era de atingir o pai. Exemplo 2. Esse segundo exemplo é do Mirabete, tá? Exemplo 2. Deixa eu colocar no itálico aqui. Isso vem do livro do Mirabete e do Fabrini, tá? Suponha-se que A queira matar B, confundindo este na escuridão com C, que tem o mesmo porte físico, e alveja atinge, enfim. Do verbo alvejar, né? Então, alveja. Agora eu não sei qual é a entonação, alveja ou alveja, acho que é alveja. Enfim, trata-se de mero erro acidental e o agente responde pelo homicídio porque pretendia praticar a conduta típica de matar alguém. Dispõe a lei, todavia, que na hipótese se consideram não as condições ou as qualidades da vítima real, mas as da pessoa contra quem o sujeito pretendia agir. Assim, se B é ascendente de A, este responde pelo homicídio praticado contra ascendente, agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha E. Se A queria matar B porque este estuprara sua filha momentos antes, responderá por homicídio privilegiado, violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima. Tá? Ai, ufa, pessoal, acabamos. Artigo 20 do Código Penal, um dos vídeos mais trabalhosos. Eu volto no próximo vídeo para comentar com vocês o artigo 21 do CP, quando falaremos então do erro de proibição. Forte abraço, obrigado, tchau.